Goiás consegue a liberação do meia Wesley, jogador do Ceará, entretanto acaba sendo barrado pelo técnico do time cearense. No vídeo de hoje irei trazer aqui detalhes a respeito dessa negociação, o que podemos também esperar do Goiás com esse seu meio de campo já definido para a sequência da temporada. Além disso, no vídeo de hoje quero comentar com vocês sobre a provável escalação do Goiás diante da equipe do Palmeiras. Será que o Pedro Raul volta? Como que estão aí também o tratamento tanto do Luan quanto também do centroavante Nicolas, jogadores que fizeram bastante falta na estreia, também em relação ao Dadá Belmonte, o zagueirão Sidney, como estão aí também as suas inscrições para essa disputa da Série A. Além disso, comentar sobre o lateral esquerdo Juninho, jogador que já estava acertado com o Goiás, ainda não teve o seu nome inscrito no bid da CBF. Como que funciona essa sua questão, ele que está saindo lá do futebol europeu, será que pode disputar a Série A com a camisa do Verdão? Esses serão os três principais assuntos que eu quero comentar com vocês no vídeo de hoje, sobre a negociação frustrada, também envolvendo o lateral esquerdo e a provável escalação do Verdão. Antes de começar, umas peças para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e conferir o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Lembrando que lá é mais uma notícia direto ao ponto, diferentemente aqui do canal, que a gente faz sobre esses três tópicos, beleza? E se inscreva aqui no nosso canal principal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 4.500 inscritos, que já está bem pertinho aqui do Goiás News, beleza? Irei começar o nosso vídeo de hoje falando a respeito de uma informação confirmada pelo repórter André Rodrigues a respeito da provável escalação do Goiás para a partida diante o Palmeiras. Como confirmou o repórter da Rádio Bandeirantes, ainda nessa manhã da quarta-feira, o Goiás não terá o centroavante Nicolas, o que já era de se esperar, ele que já havia sentido ainda na semifinal diante o Iporá, acabou ficando de fora do jogo da ida da final do Campeonato Goiano, ainda fez o segundo jogo, marcou o gol, mas logo acabou saindo na segunda etapa daquele duelo. O Goiás não terá o seu artilheiro na temporada com 10 gols marcados. Entretanto, aí pode existir a hipótese tanto do Pedro Raul quanto também do atacante Luan serem relacionados para esse duelo. O André Rodrigues não especificou como estaria a sua condição, se o Pedro Raul e o Luan iriam apenas para o banco ou já poderiam ser relacionados de forma titular. Eu até mesmo fiquei surpreso em relação ao Vinícius, que é um jogador que é confirmado que não irá participar desse jogo, porque a princípio era apenas uma lesão muscular mesmo, algo que na minha opinião no máximo 14 dias já iria resolver, ou seja, no máximo até no próximo domingo, no caso no domingo passado, enfim, o Vinícius acabando deixando o Goiás por mais tempo na mão, A tendência é que ele volte ou na Copa do Brasil diante a equipe do Bragantino, dentro de casa, na próxima quarta-feira, ou no mais tarde possível, no próximo domingo, contra o Avaí na ressacada. Então o Goiás não terá o centroavante Nicolas e também não poderá contar com o Vinícius, mas pelo menos o Luan e o Pedro Raul, a chance é grande deles serem convocados pelo Glauber Ramos para esse duelo. Em relação às outras novidades, pelo menos aí o Sidney foi inscrito, uma vergonha da direção do Goiás. É bom a gente falar isso, o Sidney já está praticamente 3 semanas no Goiás e não conseguiu regularizar o jogador no bid da CBF, inclusive sendo levado lá para Curitiba, onde ele iria fazer a zaga ali juntamente com o Reinaldo. Acabou que soltou a bomba na mão do zagueiro da Silva, que acabou descobrindo que seria o titular pouco tempo antes da partida. Então a despreparação é enorme, não tem lógica um time de primeira divisão fazer uma coisa dessa, mas enfim, agora pelo menos para o jogo contra o Palmeiras, o Sidney já fica regularizado, assim como o Dadá Belmonte, que teve alguns problemas que eu nem posso falar no vídeo, senão o YouTube vai pegar no meu pé, mas a princípio está 100% regularizado também para fazer sua estreia. Em relação aos outros jogadores, a gente tem que ver até quando o Goiás vai conseguir registrar eles, como por exemplo o lateral esquerdo Juninho, que eu irei falar mais na frente aqui no vídeo, também sobre o Mateuzinho, jogador que veio do Ipiranga, inclusive gravei já um outro vídeo falando sobre ele, vou deixar aqui no final para vocês acompanharem. Quero saber sua opinião a respeito dessa provável escalação do Verdão, sem o Nicolas, sem o Vinícius, mas pelo menos o Pedro Raul e o Luan, com grande chance de poderem participar desse duelo difícil contra o Palmeiras no próximo sábado, além, claro, das inscrições tanto do Dadá Belmonte quanto também do zagueirão Sidney. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar também sobre o lateral esquerdo Juninho, jogador de 26 anos de idade, que atualmente estava na equipe do Zorya, lá no futebol ucraniano. Acabou que por conta da paralisação lá no futebol europeu, acabou retornando aqui para o Brasil, onde está passando um período com a sua família. Inclusive já tinha esse acerto verbal com a direção do Goiás. Então muitos torcedores naquela dúvida, mas será que deu tempo do Goiás fazer essa inscrição? O bid da CBF já não fechava para as novas inscrições do Campeonato Brasileiro nesta última terça-feira.
Acontece da seguinte forma, né? O seu contrato do Juninho com o Zorya, lá da Ucrânia, vai até o final da temporada de 2024, ou seja, ele tem mais 2 anos de contrato ainda lá no futebol europeu. Entretanto, né, existe aí uma restrição por conta dessa situação que está acontecendo, né, lá no país. Como eu disse, não posso comentar muito aqui no vídeo, senão é perigoso o YouTube também achar alguma questão, né? Então, assim, a FIFA possivelmente irá abrir uma exceção para esses jogadores lá da Ucrânia, né, que estão aqui retornando para o Brasil. Então, nessa situação do caso do Juninho, a tendência é que ele seja realmente inscrito pelo Goiás, que pode aí fechar com pelo menos 3 jogadores no máximo livres no mercado, né, nessa tendência, mesmo com a janela de transferências fechada. O que não pode acontecer é um empréstimo de um outro clube para o Goiás ou algo nesse sentido, mas por se tratar dessa questão da FIFA, né, o Juninho tem essa prioridade de retomar sua carreira, desta vez no maior do Centro-Oeste. É um jogador de 26 anos de idade, costuma jogar como um lateral esquerdo e também um jogador um pouco mais avançado, lateral esquerdo, meia esquerda, até mesmo lá no futebol da Macedônia, que foi antes dele chegar no Zorya, jogou como um jogador assim de ponta esquerda, né? Um atleta que aqui no futebol brasileiro não é muito conhecido, até mesmo eu vi alguns lances dele, gostei, acho que pode agregar dentro do elenco do Goiás, que hoje já conta com o Hugo, até que fez uma estreia razoável contra o Coritiba na Série A, e também com o Danilo Barcelos, que decepcionou bastante nesses últimos duelos, né? Então a direção vê nessa carência na lateral esquerda, acabou acertando com o Juninho. Vamos ver até o máximo, né, que ele pode ser regularizado. Acredito que ainda nessa semana o seu nome pode sair no bid da CBF, ficando à disposição do técnico Glauber Ramos a partir da próxima semana, já que ele está aí algum período sem jogar, né? Fez suas últimas partidas ainda no mês de fevereiro. Tendência que o jogador seja aí uma boa opção na lateral esquerda do Verdão. Ele, que é natural da cidade de Santana dos Cataguases, no interior de Minas Gerais, começou sua carreira no Metropolitano, clube de Blumenau, lá na temporada de 2013, né? Fez bom campeonato catarinense, tanto em 2015 quanto em 2016, e início de 2017 jogou a Série C pelo Tupi naquele mesmo ano e também pelo Salgueiro em 2018. Teve 2 experiências no futebol da Macedônia, o primeiro deles no Macedônia GP e depois no Vardar, né? Clube também tradicional lá na Macedônia, com bastante destaque. Inclusive nesse seu último clube ele atuou mais como um ponta esquerda mesmo. Teve essa oportunidade no Zorya, que é um clube bem tradicional também do futebol ucraniano. Ele que, eu já até falei isso no vídeo que eu especifiquei sobre o Juninho, desde a temporada de 2014 o Zorya sempre ficou entre os 5 melhores colocados do futebol ucraniano. Então é sim um time bem forte. Inclusive o Juninho nessa temporada enfrentou a Roma na Conference League, então um jogador que tem uma experiência interessante no futebol europeu. Nessa última temporada 21-22 ele entrou em campo 17 vezes dos 27 jogos que a equipe teve na temporada, dando aí uma assistência e confirmando exatamente a sua última atuação. Aconteceu só lá, ainda no ano passado, né, no dia 12 de dezembro, ou seja, o jogador tem que se readaptar ao futebol brasileiro. Quero saber sua opinião a respeito do Juninho, essa situação também na janela de transferência, o que você acha da contratação do jogador de 26 anos de idade. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero repassar aqui uma informação confirmada pelo jornalista Geliezer Paulo, da Rádio Sagres, aqui de Goiânia. Muito obrigado ele também por conceder essa matéria, falando sobre o meio-campista Wesley, jogador de 31 anos de idade, que acertou com a direção do Goiás nesse último dia de janela de transferências. Já estava tudo certo entre Goiás e também a equipe cearense. Entretanto, o técnico Dorival Júnior, né, que acabou chegando no Ceará nas últimas semanas, foi especulado inclusive bastante no Goiás no final da última temporada e no comecinho também de 2022, acabou vetando a ida do jogador na Goiânia. Segundo aí o Dorival Júnior, ele quer sim contar com um atleta para a sequência da temporada. O Wesley, que foi inclusive uma das maiores contratações da história do Ceará, se não me engano, pagou mais ou menos 4, 5 milhões de reais lá na temporada de 2018 para a disputa da Série A, mas que nos últimos anos não teve uma grande sequência. Na minha opinião, não seria assim um jogador espetacular, mas como a direção do Goiás tinha prometido pelo menos um outro camisa 10 para competir ali com o Elvis, né, nessa condição de titular, acho que poderia agregar no elenco. Direção do Goiás fazendo essa bagunça toda na temporada, né, sem planejamento, sem ter um técnico definido, inclusive para indicação de jogadores, tendo que negociar nesses últimos dias, né, nessas últimas horas da janela de transferências, acabou esbarrando aí, né, no Dorival Júnior, que acabou não liberando o meio-campista lá do Ceará, né. Ele que nessa temporada entrou em campo apenas 2 vezes com a camisa do Ceará, nas últimas 3 partidas inclusive que teve aí sob o comando do Dorival Júnior, acabou ficando no banco de reservas e não participou de nenhuma delas. No último Campeonato Brasileiro, ele jogou aí pelo Juventude, onde foi importante no time, entrou em campo 34 vezes, marcou 2 gols e também deu uma assistência. Lá em 2017 ele se destacou bastante no Ceará, primeiramente em 2015,
na Série B, depois em 2016 também marcou 7 gols naquele ano e foi transferido para o Vissel Kobe do Japão. Naquela situação, né, em 2018 o Ceará, retornando para a Série A, acabou adquirindo o jogador para a sequência da temporada, onde ele entrou em campo 33 vezes e marcou 3 gols. Mas depois não conseguiu, né, dar a mesma sequência, só 24 jogos em 2019, 2020, 29 atuações antes de ter seu empréstimo para a equipe do Juventude. O Wesley, que já é bem rodado no futebol brasileiro, além desses times que eu falei aqui no vídeo, né, ele começou sua carreira nas categorias de base do Atlético Mineiro, também passou pelo Ipatinga, Chapecoense, Santa Cruz e Ferroviária de Araraquara. Quero saber sua opinião a respeito do meio-campista Wesley, né? Jogador que o Goiás acabou acertando juntamente com o Ceará, mas barrado aí pelo Dorival Júnior, um técnico que inclusive, né, foi bastante especulado no Verdão. O que você acha sobre o jogador também nessa janela de transferências frustradas, né, da direção esmeraldina, que acabou acertando apenas com alguns outros jogadores, que inclusive mais tarde irei gravar um vídeo sobre esse assunto, né, desses últimos jogadores anunciados, confirmados pela direção esmeraldina nessa janela de transferências no início do Campeonato Brasileiro. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e conferir também o nosso canal de cortes do Goiás News, que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!